o que que é uma obsessão de fato espiritual, Muito Murilo? bom. Ótima pergunta para a gente começar, né? O pontapé inicial. Então, o que que é uma obsessão espiritual, né? Então, entenda que, ok, nós estamos aqui encarnados na 3D, mas quando eventualmente acaba e a pessoa faz a passagem, ela vai lá para a quarta dimensão e eventualmente tem a chance de seguir a vida dela no espiritual, mas às vezes por uma série de coisas fica, por apego, por raiva, por ódio, por uma série de questões, fica. E aí a pessoa, esse ser, essa consciência, precisa se alimentar. Mas vai pegar na aguinha, não consegue. Vai pegar no croissant, não consegue comer. E aí precisa se alimentar de alguma forma e se vê obrigado a alimentar-se da energia, do ectoplasma, do ki, da prana, né, das pessoas que estão em volta. Às vezes nem é intencional. Vamos supor, às vezes um pai de família tá lá tranquilamente e não é tão espiritualizado, normal. Vai lá, bate o carro, morre, e é um pai que tem 3 filhos e que tem esposa, e aí não posso ir embora porque tem minha família aqui, e aí ele acaba ficando na casa, né? E aí quer ajudar a família, não tem como, e acaba até obsediando a própria família, percebe? Então, realmente, existem obsessores espirituais como esse, e às vezes pessoas consciências que querem fazer o mal mesmo, querem, não perdoo isso que ela me fez, vai me pagar. Ou então, até obsessores físicos, né? Então, obsessão espiritual existe física. Quem nunca encontrou alguém invejoso, alguém, sei lá, que quer o mal, ou uma série de coisas? Então, obsessão espiritual é isso, é alguém que tenta conscientemente ou inconscientemente drenar a energia da pessoa, né? E acaba fazendo mal, densificando a energia. Outra pergunta que eu acho que cabe de forma interessante nesse ponto, citando, vamos supor, realmente esse exemplo que você deu de um pai de família ali, bateu o carro, morreu, deixou a esposa, 3 filhos e tal. E ele continua com uma certa preocupação dentro da sua família, mesmo desencarnado, e ele resolve visitar essa casa dele em alguns momentos. Ele acaba obsediando o local? Então, depende a situação que ele está. Se for nesse caso, assim, né, que ele mais ou menos não era tão conectado com o alto, mas também não é nem tão tranqueira. Não é tão tranqueira mesmo, né? Ele acaba realmente ficando nessa região e às vezes se vai lá, ele tá numa faixa energética mais densa, e então acaba entendendo até como um dito encosto inicialmente, né? Uma energia de um espírito errante, um espírito que a gente entende que não foi para a luz, ainda que não seguiu a sua trajetória espiritual, que acaba ficando por ali e acaba de uma forma ou outra também drenando energia, sim. Então ela mesmo dentro do ambiente ali, mesmo que seja sem intenção de se alimentar da energia do prana, como você disse, de quem tá ali, ele acaba assim carregando o ambiente. Eventualmente sim. O que acontece? É que se é um ambiente com formas de pensamento que não permitem que ele entre, ele não vai conseguir ficar. Agora, se é um ambiente que tem uma predisposição, é um ambiente com pessoas que ficam reclamando, praguejando, ficam fazendo coisas um pouco mais densas, ele vai se sentir atraído, semelhante atrai semelhante. Então, um ser caído, um ser de sombras, não fica em ambientes que são ambientes de glória, que tem mantras sagrados, que fica evocando o Cristo, o Espírito Santo de Deus, aí não tem ressonância. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eventualmente estávamos lá na minha casa e aí minha companheira captou uma energia lá fora. E aí ela veio lá e disse, não senti uma coisa lá fora. Ela também tem mediunidade. Super, muito mais que a minha. E aí ela entrou lá e disse que captou. Mas a consciência ficou lá fora, que ela não conseguia lá entrar em casa, porque também cheio de proteções energéticas. E eu faço atendimento em casa, então realmente fica ancorado na glória do Adonai de Sebaot. Então, essa consciência não entrou. Eu trouxe depois só pra mandar embora, né? Porque não era uma consciência que queria fazer mal, eu só tava perdidona lá, de repente acompanhou alguém que foi passar. Foi passar o carnaval em Floripa, ficou por lá. Mas, Murilo, pode acontecer de um espírito, ele evoluir e tal, ele consegue ter consciência daquilo que tá acontecendo ali, só que ele opta por ficar aqui e não quer ir para um lugar de luz? Sim, na verdade, o umbral tá cheio disso. Por quê?
Porque se a consciência fica aqui, necessariamente ela vai ficar assim em contato com as facções do espiritual que ficam por aqui. Vamos supor em São Paulo. São Paulo realmente cai entre nós, até comentei um pouquinho quando cheguei hoje. Eu cheguei hoje em São Paulo, já senti um pouco da psicosfera. Eu sei que um monte de gente mora em São Paulo, mas vocês vão concordar comigo aí que não é o lugar mais levezinho que tem no Brasil, né? Então, realmente, acaba ficando nessa psicosfera e aí acaba encontrando as consciências que estão mais ou menos nessa faixa. Só que essas consciências muitas vezes já estão associadas a facções de magos negros, de um monte, magos de sombras, né? De trevas, de um monte de coisa assim. Então acaba que ou apanha, ou é obsediado, ou é obsessor, assim, ou acaba sofrendo, ficando, igual a gente vê, né, na literatura espírita, por exemplo, né, eu não sou espírita, mas que fica lá nas poças, caídos lá, né, e os outros chicoteando, e pisando, e xingando, ou é o chicoteador, pisador ali. Então, vítima ou algo, não vamos dizer que não tem vítimas, né, mas acaba fazendo mal ou recebendo mal dentro do meu entendimento. Então tem como suas facções aí também no mundo espiritual. Sim. Porra. Caralho, imagina. Porra, vai ser. PCC do inferno. O PC, primeiro comando espiritual. Não, mas eu vou contar pra vocês que depois que eu vim aqui no podcast anterior. Tem o CV também, que eu chamo a Violeta. Do Saint-Germain. E aí eu acabei ficando ali no Airbnb. Não pode ir no Rio de Janeiro. Não pretendo ir pra lá. Tá, tem que ficar ligado. Chama Violeta pro pessoal entender, é uma coisa positiva, tá, gente? Antes que os caras, porra, Fraternidade Branca, Saint-Germain. Saint-Germain. E aí eu acabei fazendo uma leitura energética do ambiente, né, quando eu tava ali no Airbnb, e acabou naturalmente se expandindo o campo, fazendo uma leitura do ambiente, e eu acabei, percebendo que, constatando que realmente tem um monte de camadas de psicosfera um pouco mais densa em grandes centros, naturalmente, né, onde você vê desigualdade, onde você vê desequilíbrio, acaba se juntando no físico e, por consequência, no astral também. No bairro da Liberdade, o que você sente, Murilo? Pois eu fiquei ali, né? Então, eu confesso pra você que eu não parei muito, assim, pra abrir o campo até então, desde que eu cheguei. Acabei de chegar, vim correndo do aeroporto pra cá, né? Mas eu sinto que tem muita gente oriental. Então, porque assim, na história verdadeira da cidade, da construção da cidade, aqui era um bairro que tinha muitos escravos, inclusive tinha um cemitério de escravos. Dizem que a Liberdade inteira tem escravos enterrados. Coisa boa, hein? Né? E na Praça da Liberdade, que hoje é onde tem a feira oriental ali e tal, tem gente bem alternativa, né? E ali onde teve o enforcamento do Chaguinhas, né? Que quebrou a corda 3 vezes e depois mataram ele na paulada lá. Nossa, então tem toda essa história daqui do bairro da Liberdade sobre escravidão e sofrimento e tal. E aí depois, nas últimas décadas que veio esse lance de oriental, né? É por isso que chama Liberdade? Por isso que se chama Liberdade. Olha só, acabei de descobrir isso, mas realmente, então, pode ser que tenha, né, na psicosfera do ambiente essas consciências aí, né? Então, meu Deus, mas se eu for na Liberdade eu vou pegar uns encostos? Claro que não, depende da vibração que você está. Então, se você, no seu dia a dia, é uma pessoa que busca se conectar com o alto, busca o caminho da retidão, busca, como o grande mestre Cristo, Yeshua Yahvé, nos diz, vigiai e orai, você está ali. E assim que acontece, já, se vocês me permitem já ir entrando, como que acontece uma obsessão? É isso. Então, como que acontece uma obsessão? A pessoa está ali, de boa. Tranquila. E aí vem um pensamento, uma indução hipnótica ou uma sugestão. E aí a pessoa, por exemplo, não devia ter feito isso, e a pessoa às vezes não está na presença, porque está pensando no que fez, no que vai fazer, sai da presença, e aí, é verdade, eu não devia ter feito isso, e aí o pensamento já está intruso. O pensamento, então, já vira uma emoção, já fica triste, frustrado, e essa emoção já chega no campo emocional. E essa emoção vira uma sensação, já está sentindo, e quando vê,
somatiza, ou quando vê, já abre a brecha. E aí, o ser, quando ele chega no campo, ele já passa um scanner em você e vê onde é o lado mais fraco da corda. E aí vê, é no chakra básico, é no chakra umbilical, é no manipura, é no plexo solar. Geralmente os chakras ditos inferiores, né, são mais suscetíveis, né? Que é dinheiro, saúde e sexualidade, né? Então, é o amor, né? Então, geralmente tem uma facilidade de entrar ali, e aí, realmente, se a pessoa abre brecha, acaba ficando com essas consciências. E, infelizmente, eu lamento em dizer isso, mas a grande maioria das pessoas tem isso. Quando eu faço atendimentos com a mesa metatrônica Merkabah, e daqui a pouco vamos falar dela, vamos dizer, a cada 10 pessoas, pelo menos umas 8 tem alguma coisa, assim, né? Tem um obsessor, uma magia de sombras, ou uma forma de pensamento, ou pelo menos alguns desequilíbrios, assim, de, às vezes, formas de pensamento autogeradas, inclusive. Tem pessoas que você observa já que aqui no campo físico, na densidade que a gente tem, você já consegue observar que possivelmente ela virá a ser um obsessor quando falecer? Eu não, vamos dizer assim, não gosto de julgar, né? Mas a gente vê pela média da vida da pessoa. Se a pessoa acaba tentando enganar as pessoas, tentando fazer coisa errada, naturalmente vai continuar fazendo isso depois que o campo físico acabar, depois que fazer a passagem, né? Então, isso é bem, infelizmente, comum, né, das pessoas. Assim como... mas só que eu percebo hoje em dia que a média das pessoas não quer fazer o mal. Talvez a média das pessoas não esteja desperta, ainda esteja na Matrix, porque, claro, o sistema, né, e vamos dizer assim, esse holograma em que a gente vive na 3D é regido por senhores de luz caídos que fazem com que as pessoas mantenham-se dormindo. Então, né, dentro dos nossos estudos da Chaves de Enoch, por exemplo, tem algumas palavras hebraicas que ajudam a reviver os mortos, né, tipo Mehai Hamita, que é trazer a vida, ressuscitar, né, aqueles que estão mortos espiritualmente. Então, mas a média das pessoas muitas vezes não quer fazer o mal para ninguém, só quer viver a vida delas. E aí, nesse sentido, quanto mais busca esse caminho de evolução, de ascensão, de hoje ser melhor que ontem e tal, sem falso moralismo, né, seguindo o seu coração, tende a se libertando dessas mazelas.